Com inteligência artificial, cientistas conseguem diagnosticar o câncer de próstata pela urina. Olha que coisa legal. Primeiro, para explicar aqui. Bom, atualmente, como funciona para você diagnosticar um câncer de próstata? Os pacientes, eles precisam se submeter àquela biópsia lá, né, que é invasiva. Então, dá sangramento, dá dor. Aí você pode imaginar que não é já lá um troço legal de se fazer, né? E aí muita gente até fica mais caro chateada, também. né? Caro também. É um negócio invasivo. Invasivo e tal. Aí, para ajudar a resolver esse problema e conseguir também um diagnóstico mais preciso, né, que isso é importante para poder tratar a doença, e também menos invasivo, os pesquisadores do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia, eles desenvolveram uma nova técnica, que é justamente introduzindo um método de análise com inteligência artificial e um biosensor ultrassensível. Com essa técnica, eles conseguem diagnosticar o câncer de próstata a partir da urina em 20 minutos. Olha só que coisa legal. Não tem aquele negócio de arrancar pedaço, fazer biópsia, tem que esperar o laboratório analisar para ver se é câncer ou se não é. Então, 20 minutos já dá para saber. Esse sensor ultrassensível, ele mede simultaneamente vários traços de 4 fatores relacionados ao câncer de próstata na urina desses pacientes. E aí, com isso medido, eles alimentaram uma inteligência artificial para identificar aqueles pacientes que tinham o câncer de próstata, né? Analisando esses padrões desses sinais detectados na urina desses pacientes. Então, o algoritmo, ele conseguiu, depois que ele aprendeu, né, ele conseguiu emitir o diagnóstico do câncer de próstata em 99% das amostras. Então, e a parte do algoritmo é importante porque ele acaba tendo uma sensibilidade que um ser humano não conseguiria ter de diferenciar os dados. O Lucas do Universo Discreto, que tá aí na live, ele vai saber dizer melhor pra gente do que ninguém. A gente vê isso aqui muito também hoje em dia quer dizer, vê muito não, né? Mas uma coisa que está crescendo bastante no Alzheimer. Sim. A inteligência Com diagnóstico de imagem, né? Sim, já vi isso também. Exatamente. E o nível de detecção, assim, tá incrível. Absurdo. É alimentar a rede neural com dados reais de pacientes, que foi diagnosticado, que não foi, e vai alimentando, e uma hora, vai ser muito... Ai, eu quero viver nesse futuro, gente. Muito maravilhoso, né? Você vai diagnosticar 20 tipos de doenças diferentes se tiver. Olha só, que legal. Vamos. Bom, a próxima notícia é sobre um caso estranho, um caso curioso que aconteceu, que a gente vai falar agora sobre a cura de um linfoma após uma infecção pelo Covid, né? Pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2. Então, olha esse caso aqui. Tinha um homem lá que foi diagnosticado, um homem já de 61 anos, ele estava diagnosticado com linfoma de Hodgkin, já em estágio avançado, em estágio 3, então ele já estava lá, né, um estágio quase terminal ali. E aí, só para lembrar o que é, o linfoma, ele é um tipo de câncer que afeta células imunes do nosso sistema linfático, que é um sistema que faz parte do seu corpo, tanto o sistema circulatório, então ele tem um papel importante integrado com o sangue e o sistema imune. Então ele integra esses dois sistemas, onde vários gânglios ali do sistema linfático funcionam como pequenos acampamentos de células de defesa. Então pensa que é uma coisa muito importante para o nosso corpo. E aquelas ínguas, aquelas coisas que incham, isso é o sistema linfático. Isso, exatamente. Então, logo depois de ele ser diagnosticado com linfoma, ele foi internado, né? Tava com falta de ar e tal. E aí suspeitaram de Covid, fizeram o teste e foi diagnosticado com pneumonia pelo SARS-CoV-2, né? E aí confirmado pelo PCR e tal. E aí, 11 dias depois, ele ficou internado e tudo mais, foi tratado e foi liberado, melhorou da Covid. E aí foi liberado para casa para continuar o tratamento e ficar lá em isolamento, beleza. 4 meses depois, ele foi fazer o acompanhamento do linfoma, que ele ainda tinha um câncer, né? Ele teve Covid e estava com câncer ainda. Ele foi lá acompanhar como é que estava a evolução e tal. E aí tinha diminuído o PET scan, que é um exame de imagem, né? De alta precisão ali. Ele revelou a remissão generalizada do linfoma. Remissão é quando o câncer ele regride, né? Não progride, ele regride, volta para trás. Então é praticamente como se tivesse sido curado, né? O câncer sumiu dali. Então, segundo os autores do estudo, né, que foi publicado, né, é um relato de caso, a hipótese é que a infecção pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, desencadeou uma resposta imune antitumoral nesse paciente. E aí as substâncias produzidas pela infecção, né, em resposta à infecção, podiam ter ativado células específicas de defesa para destruírem esse tumor que ele tinha.
Então, olha só que coisa linda. E aí, você pode falar, esse é o primeiro cara do mundo que deve ter ficado feliz na vida, né, por ter pego Covid, porque ele sarou de uma doença que possivelmente ia matar ele ali, né? Aí Sim. você pensa, nossa, que caso inusitado, que caso único na medicina, que coisa mais maravilhosa. E aí, né, eu te digo, não é inusitado e também nem é único na história da medicina. Ah, olha só. E aí entra as bactérias, gente. Porque já tinha caso semelhante a isso, descrito com outros tipos de linfoma, que tiveram esse tipo de remissão espontânea, né, que acontece quando não tem tratamento medicamentoso, depois que os pacientes tiveram uma pneumonia causada por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Que ela causa pneumonia e causa colite também, que é uma inflamação no intestino. E aí eu te digo que, na verdade, tinha um cara no século XIX que já apontava para esse efeito. Não é um negócio que a gente descobriu agora. O cara chamava William Coley. Ele era médico em Nova York e ele descobriu que os pacientes com câncer que também tiveram uma infecção por algum micro-organismo, responderam melhor ao tratamento e à remissão do tumor do que os pacientes de câncer que não tinham infecção. E aí ele acreditava que a infecção estimulava o sistema imunológico a lutar contra o câncer. E aí ele desenvolveu um coquetel de bactérias. Gente, olha isso como é muito legal. Ele desenvolveu um coquetel de bactérias. São duas bactérias que chamam Streptococcus pyogenes, que ela tipicamente causa pneumonia e dor de garganta. E uma outra que chama Serratia marcensis, que inclusive eu tenho no laboratório, e ela é típica de infecções crônicas de pele e queimadura. E ele fez um coquetel com essas duas bactérias, e aí ele injetava isso nos tumores das pessoas que ele estava tratando. E aí, durante vários anos, ele fez esse tratamento em vários pacientes de câncer dos Estados Unidos e teve sucesso em muitos dos casos. E aí, só que aí surgiram a rádio e a quimioterapia, né, para o câncer, e aí isso ficou meio que esquecido. Só que esses primeiros trabalhos dele são a base da imunoterapia contra o câncer, que é um negócio que está bombando hoje em dia no tratamento do câncer, que consiste em estimular o próprio corpo do paciente. Cara, em 1900 mandando essa já. Pois é. E aí vocês achando que bactéria serve só para causar doença, gente? Ah, pô, bactéria é vida. Quase. Essa história é muito literalmente. Só tem que cuidar pra essa informação não cair em mãos erradas, né? Senão vai ter gente querendo injetar a bactéria no povo, porque essa é a cura do câncer. Vamos injetar bactéria, todo mundo tem que pegar Covid pra se curar. São situações bem específicas, né? São linfomas, são coisas bem específicas. Bem agressivas, bem importantes pro nosso corpo, né? E se infectar com Covid não é uma estratégia válida, mesmo se você tiver com linfomas, tá? Então... Tipo, né? Quantas milhões de pessoas no mundo pegaram? Se salvou ali de um negócio, então Exatamente. Continue se preservando, usando máscara e distanciamento. Essa informação ela não quer dizer que a gente tem que injetar a bactéria nos outros, quer dizer que existe um mecanismo ali envolvido que a gente deve explorar, porque esse mecanismo é o que interessa. É isso. Esse é o resumo do rolê. Muito interessante, inclusive. Eu vou só responder a pergunta da Lívia. E sim, entender a resposta imunológica desse caso ajuda a encontrar alternativas para lutar contra o câncer, inclusive alternativas que já estão sendo usadas e estudadas, porque fazem exatamente o que essas bactérias fazem. Essas infecções causam, né? Tipo, ativam vias que essas infecções ativam para combater o câncer. Gente, terceira notícia sobre câncer aqui, ó, tratamento de câncer, que legal. Pesquisadores brasileiros, então essa é do Brasil, brasileiros ajudam a identificar 2 compostos com potencial para atrasar o câncer. Para tratar o câncer cerebral. Olha aí. Então, isso daqui é uma parceria de pesquisadores do Brasil, de Canadá e dos Estados Unidos. Eles identificaram 2 compostos. Aí tem um nome aqui. Ai, gente, essas coisas difíceis para falar, fica só para mim, né? Mas o GSK591 e a LLY283. Obrigado. Muito bem. Maravilhoso. Então, esses 2 compostos aí, eles têm potencial para tratar o glioblastoma, que é um tipo agressivo de tumor cerebral que tem taxas de sobrevivência inferior a 10%, ou seja... No cérebro é complicado mesmo, né? O cérebro é tenso, né, gente? Tudo foi publicado no dia 12 na revista Nature Communications, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, né? Tudo dentro do grupo Nature, é fantástico. E ele mostrou que essas 2 moléculas, elas atuam especificamente sobre as células troncos tumorais, que a Ana estava comentando, inibindo uma outra proteína chamada PRMT5. Essa proteína, a PRMT5, ela é importante para controlar o processamento do RNA mensageiro
e, por consequência, a produção das proteínas. O RNA mensageiro, ele é uma mensagem, efetivamente, que o núcleo da célula manda, o DNA manda, para a célula realizar uma função. E esse RNA mensageiro, depois que ele é produzido, ele passa por diversos tipos de processamento. Ele pode ser editado de determinadas formas para fazer determinadas funções. Então, essa proteína PRMT5, ela controla isso e, portanto, vai afetar como essas proteínas são produzidas. No glioblastoma, a gente tem um excesso da PRMT5, o que vai fazer com que essa produção de proteínas da célula fique desregulada e favoreça o crescimento do tumor. E é interessante mencionar que ambos os compostos mencionados lá em cima, eles não se mostraram tóxicos em ensaios em células saudáveis, o que é um indicativo interessante de que ele talvez seja seguro. Além disso, experimentos com camundongos também mostraram que um deles, o LLY283 especificamente, ele consegue penetrar a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura que envolve o cérebro e ela atua como um filtro, permitindo a passagem de algumas substâncias, mas não de outras. Essa barreira existe para proteger o cérebro, ela deixa o cérebro isolado, por assim dizer, do resto do corpo e, portanto, mais protegido de infecções, por exemplo. Mas esse composto, o LLY, ele consegue passar essa barreira e, portanto, agir no cérebro. Esse achado ele é crucial, uma vez que medicamentos que buscam atuar no cérebro e que são administrados perifericamente, ou seja, no seu sangue ou ingeridos, etc., eles têm que ser capazes de conseguir penetrar essa barreira, senão não chega no cérebro, e se não chegar no cérebro, não vai agir sobre o câncer que está lá. Outro aspecto positivo da LLY283 foi o fato que ele pode ser administrado oralmente. Animais tratados com a molécula apresentaram maior sobrevida, ou seja, sobreviveram mais, quando comparados com animais que não foram tratados, o que indica um efeito desse composto mesmo quando administrado por via oral. Então essa é a notícia. Vamos aplaudir! E ainda teve a animação ao vivo da Ana Cláudia. Eu reinventei as linhas. Fazendo um comentário sobre o que o Lucas falou ali, é bem interessante que eles não tenham identificado uma toxicidade desse medicamento, porque quando a gente está falando de neurônio, os neurônios são células que são extremamente sensíveis a qualquer tipo de variação seja de temperatura, seja de oxigênio, CO2, seja a substâncias químicas, seja um monte de coisa. O neurônio é super sensível, comparado com outros tipos celulares, né? Um efeito muito dramático no cérebro, né? Porque é um órgão sensível também. Então, assim, é muito legal que o medicamento não tenha apresentado toxicidade para os neurônios, porque muitos apresentam. Essa é uma das limitações, junto com todas as outras, né? Dificuldade de passar, barreira hematoencefálica e tudo mais. Desenvolver um medicamento que tem como alvo o cérebro é realmente algo complicado, sim. Essa questão da barreira hematoencefálica é o que mata 90% dos candidatos, assim. Porque é muito fácil coisas que conseguem passar. De célula neurônio. O neurônio tá lá, ele vai aceitar, ele não tem que fugir, tá lá. Agora, se você dá num organismo vivo, que é o caso das primeiras cobaias, que são os animais, né? E ele já tem um efeito, ele já consegue melhorar a sobrevida, aumentar a sobrevida dessas cobaias, né? Dos animais, já é um grande indício de que, opa, peraí, talvez, prosseguindo os estudos, talvez isso vá para estudos clínicos, né? Vá ser testado, mas ainda, né? Tem um chão aí para percorrer. Sim. Isso significa que tá curado o câncer de cérebro? Não. Você tem um caminho longo ainda para desenvolver esse remédio e testar ele em seres humanos, etc. Mas é um excelente primeiro passo. Não, com certeza. Qualquer coisa que consiga atravessar a barreira hematoencefálica é incrível. Eu tenho um artigo de revisão sobre glioblastoma e terapia fotodinâmica, que é uma das minhas áreas de atuação. Mas é muito chique essa eu sou coautora, na verdade, do artigo, porque glioblastoma era a linha de pesquisa da Ju, minha amiga, e a gente escreveu esse artigo de revisão juntas. E o que acontece? A terapia fotodinâmica é uma terapia que usa luz e uma substância que se ativa pela luz. Quando ela é ativada, ela consegue matar as células que estão em volta ali, que absorveram essa substância. Essa substância a gente chama de fotossensibilizador. Foto de luz, sensibilizador porque ele se sensibiliza a partir da luz. E o que acontece nesse tratamento do glioblastoma com a terapia é que durante a cirurgia eles conseguem. Eu injeto o fotossensibilizador no paciente de glioblastoma e vou fazer a cirurgia para remoção do tumor. Esse fotossensibilizador ele é fluorescente.
Então, quando eu coloco lá a luz, ele brilha. E aí, as células do tumor acumulam muito mais fotossensibilizador do que as células normais. Então, quando eu colocar a luz lá, ele vai brilhar o tumor. E aí eu consigo saber onde remover as células tumorais, onde elas estão. E consigo ter uma margem de segurança muito mais garantida de que eu não vou remover muitas células saudáveis. Eu vou remover mais células tumorais mais facilmente. E, além disso, eu posso ativar pela luz o que sobrou de células tumorais ali, ativar esse fotossensibilizador, e essas células vão morrer. Então, eu uso ele em 2 etapas. A primeira é para as células tumorais brilharem e eu saber onde tirar o tumor. E a segunda, para eu matar as células que ficarem que eu não consegui tirar. Porque toda cirurgia de tumor, a gente tira uma margem de segurança, que são algumas células saudáveis em volta, para garantir que eu estou tirando todas as células tumorais. Isso não é possível no cérebro, porque se você tira uma margem de segurança no cérebro, você perde um pedaço do seu cérebro. Sim. Então, saber exatamente onde você tirar é extremamente importante. Então, é uma aplicação da terapia que eu acho muito legal. Oi pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda pra tia, manda pro pai, manda pros amigos da facul, pro grupo de trabalho no WhatsApp, manda pra geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. Ah, e eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?